Oi, pessoal. É, Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a utilizarem o programa Tracker, tá? Para fazer a coleta de dados experimentais a partir de vídeos, né, ou de filmagens de alguns experimentos. Bom, aqui na tela, então, eu já tenho o programa Tracker aberto, tá? É, Às vezes ele varia um pouquinho de versão para versão, mas normalmente ele mantém as mesmas funcionalidades, tá? E tem os mesmos botões. Bom, aqui também eu já carreguei um vídeo, tá? E esse experimento teste aqui é o do movimento de um projétil, tá? Mas o tracker ele tem um poder enorme aí de analisar, né, para a gente coletar aí diversos dados experimentais de vários e vários experimentos, tá? Bom, então, para carregar o vídeo, né, vocês podem vir aqui em abrir ou vocês podem arrastar o vídeo aqui para dentro, tá? Normalmente devem ser vídeos curtos, tá? Porque senão o tracker ele pode travar. Então é importante que sejam vídeos curtos, né? Com pouca duração e às vezes também vídeos pequenos em tamanho, tá? Mas isso não é bem uma regra, mas é recomendado, tá? Bom, então vamos lá. É, Como que a gente faz então para analisar o experimento, né? Bom, em primeiro lugar, deixa eu só arrastar aqui ele e dar um play, tá? Vocês podem ver que ele soltou uma bolinha, né? E o que o tracker faz, né, é pegar um vídeo e quebrar em quadros, tá? Então, uma filmagem nada mais é que são quadros passando num determinado tempo, né? Que normalmente é um segundo. Quantos quadros passam num segundo? Isso dá a sensação de movimento. Então, o que o tracker faz é pegar quadro a quadro, né? Normalmente os vídeos, né, que nós filmamos é em 30 quadros por segundo, aproximadamente. Então, em um segundo passam 30 quadros e isso para nosso olho, né, dá uma sensação de movimento. E o tracker vai nada mais, nada menos do que olhar os quadros individualmente. Então, agora, vou passar quadro a quadro para vocês verem. Ó, o que ele faz, tá vendo? Ele passa quadro a quadro. Tá? Então, não é câmera lenta, né? São os quadros do vídeo. Então, a gente consegue observar onde a bolinha aqui nesse experimento está passando quadro a quadro. Bom, então, o primeiro passo aqui nosso é localizar onde começa o movimento, né? Do nosso interesse. No nosso caso aqui, passando quadro a quadro, né? Mais ou menos aqui, que é onde sai da mão, né, da pessoa aqui que soltou a bolinha. Então, esse quadro aqui é o quadro número 9, tá? O que a gente pode fazer então é vir aqui, por exemplo, e colocar o tempo aqui igual a zero. Seria o início do nosso tempo, da nossa trajetória, né? Seria um tempo igual a zero. Isso não é regra, mas pode facilitar a vida, tá? Aqui ele pode exibir tanto o tempo quanto o quadro, né? Aqui, por exemplo, 0,3 segundos, que é o tempo do vídeo, né? Vou colocar o quadro aqui, ok? Aqui então esses botões é para passar, né, de um quadro para outro, para trás, para frente. Aqui a gente pode passar um quadro, de 2 em 2 quadros, de 3 em 3 quadros. Normalmente o recomendado é um, mas quando você tem muitos quadros, você pode passar de 2 em 2, 3 em 3, né? Então, aqui a gente vai passar de quadro em quadro, ok? Bom, eu vou falar um pouco desses botões aqui em cima, então, tá? Esse programa, né, vocês vão aprender fuçando, né, mexendo, né, olhando o que cada botão o que cada ícone desse significa, o que são cada coisa dessas aqui, tá? Mas isso vocês vão aprendendo fazendo, tá? Aqui eu vou dar algumas dicas. A primeira aqui tem esse quadrozinho aqui, ó, que ele vai ser importante se nosso vídeo, nossa filmagem, ela for feita em mais do que 30 quadros por segundo. Então, os vídeos de câmera lenta, normalmente eles são em 60, 120, 240 quadros por segundo, a sensação de movimento em câmera lenta. Então, para vocês coletarem corretamente os tempos, vocês vão precisar converter, tá, para 30 quadros por segundo. Então, vocês podem vir aqui, ó,
e colocar 60, 120, 240. Isso normalmente é dito no vídeo, em algum ponto do vídeo, ou por quem fez a filmagem, tá? Esse aqui está 30 quadros por segundo, tá? Mas isso normalmente é padrão e às vezes vocês vão ter que alterar na mão, né? Colocar 60, por exemplo, ou 120, a depender do vídeo, tá? Aqui está 30, ok? O outro ponto seguindo aqui, né? A gente pode selecionar aqui agora esse ícone, né? Que é o eixo cartesiano, tá? O Y e o X, né? E esse centrozinho da cruz é a origem, tá? Então eu vou colocar a origem aqui em cima da bolinha de onde ela iniciou o movimento, tá? Isso não é regra, eu posso trazer a origem para cá, por exemplo, né? Mas eu vou colocar ela aqui, ok? Se vocês quiserem, vocês podem dar um zoom aqui também nessa ferramenta aqui em cima, tá? Por exemplo, 400, 800, né? Ou com o botão do mouse, né? Tá? Com a rodinha do mouse, tá? Eu vou colocar ela aqui, tá? Isso aqui vocês podem ajustar depois a origem, sem problema, né? O tracker automaticamente altera seus dados quando você mexe na origem, tá? Então isso não é problema, mas inicialmente, normalmente a gente posiciona a origem. Se eu clicar aqui em cima, não sei se vai dar para vocês, mas aqui está verdinho. Se eu selecionar aqui, some o verdinho, mas e some também a origem. Quando eu clico de novo, você vê que ela só ficou invisível, tá? Então, para não atrapalhar aqui para nós, tá? A outra coisa todo vídeo tem que ter uma escala de referência, tá? Então, aqui essa escala, ela está de 10 em 10 centímetros, tá? Então, daqui para cá é 10 centímetros. Então, eu preciso ensinar para o tracker como converter os pixels dessa imagem que ele tem aqui para algo real de medida, né? Que são as escalas de medida. Então, eu vim aqui nessa opção, tá? Novo, né? Bastão de medição, tá? Então, bastão aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá? Vou mudar a cor, vou colocar uma cor vermelha, ficar mais fácil para a gente enxergar, tá? Eu vou colocar o primeiro ponto bastão aqui, o segundo aqui, tá? Vou dar um zoom, 400%. O importante é que essa parte de calibração, vou dar até um pouquinho mais, tá? Então, vocês veem que é muito importante calibrar agora nesse momento. Isso aqui é 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 0,1 metro, tá? São 10 centímetros. Então, eu estou ensinando para o programa que essa quantidade de pixels aqui, se vocês estão vendo esses quadradinhos, são os pixels, ele vai contar a quantidade de pixels até aqui, e você está falando para ele que daqui até aqui, essa quantidade de pixels equivale a 0,1 metro ou 10 centímetros. E aí ele vai converter todos os pixels de distância agora para uma unidade que a gente conhece, que é o metro, né? Que é a unidade do SI aí de distância, né? Ou comprimento, largura, altura, tá bom? Vou colocar 25, vou colocar 100% aqui, ok? Tá ali. Da mesma forma, eu vou sumir, né? Que isso aqui não precisa ficar na nossa imagem. Vou deixar ele invisível, tá? Depois, se eu quiser, eu posso só apertar que ele aparece de novo. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para 200 aqui. Ainda está longe. Deixa eu colocar aqui 100%. Pronto, agora eu posso ir com o botãozinho aqui do mouse. Bom, como que eu faço para pegar as trajetórias agora? Né? Você vem em track, tá? Então, eu vou clicar em cima, novo, tá? Eu posso pegar várias trajetórias, tá? Aqui eu vou pegar só uma, então eu vou pegar novo, ponto de massa, ok? E aqui, automaticamente, aqui no canto direito, ele já vai aparecer esses dois gráficos. Aqui embaixo vai ter uma tabela, ok? Eu vou querer só um gráfico, que é o da posição X, mas eu posso pegar a posição Y, ele vai pegar automaticamente, mas eu quero que mostre só o X. Então, vem aqui em diagrama, mostrar só um, ok? Vai mostrar só um. Aqui, quando eu aperto em cima do eixo, posso escolher eixo Y, eixo intensidade da posição, ângulos, tem várias grandezas aqui. Eu só quero posição X, tá? Bom, aqui embaixo em amarelo,
Tá vendo aqui? Está escrito, ó, massa A selecionada. Definir a massa na barra de ferramentas, Shift e clique. Então, eu vou apertar com o botão Shift do meu teclado e dar um clique em cima do meu objeto que eu quero rastrear, tá? Às vezes vocês podem aumentar o zoom também, se o objeto estiver pequeno, tá? Mas aqui está bem visível. Então, vou Shift, vocês veem que aparece uma cruzinha e vou dar um clique com o botão esquerdo. Ok? Então, você vê que ele marca um ponto, tá? E passou para o próximo quadro. Aqui ele vai marcar um ponto no gráfico e aqui a gente tem os pontos sendo coletados na tabela. Ou seja, do tempo, do quadro, a posição X e a posição Y dele. E aí a gente vai continuar para todos os pontos da trajetória. Tá? Então, eu vou pegando aqui até ele fazer o movimento. Está no ponto máximo, agora vai começar a descer. Tá? Pode ir pegando mais, até ele cair bem, se vocês quiserem, tá? Não tem problema. Bom, aqui então eu não vou concluir tudo, tá? Mas a questão, vou dar um ESC aqui, tá? Fechar isso aqui. Ele pegou aqui vários pontos, tá bom? Vocês veem que o X ele é uma linha reta, tá? Então é o que a gente espera, tá? Que não é um movimento acelerado, então o tempo tem que depender linearmente, a posição, perdão, tem que depender linearmente do tempo. Agora o Y já é um movimento acelerado, então tem um movimento de uma parábola aqui, tá? Inclusive ele é a própria trajetória praticamente, né? Que a gente foi pegando as posições em Y aqui praticamente e em X aqui na horizontal, tá? Então, vocês vejam aqui que o tempo não começa em 0. Aqui, tá? Ele está começando em 0.3, que é aquilo que eu tinha falado para vocês aqui no começo, para a gente setar o tempo igual a 0, né? Definir o tempo igual a 0. Eu vou voltar um pouco. Vou voltar ali até o ponto nosso. Aqui eu venho, coloco set time to 0, tá? Então ele vai colocar o tempo igual a 0 aqui. Veja que o tempo agora está em 0. Né? Começa em 0 agora e vai acompanhar a trajetória, ok? Então, isso aqui então é a gente pegando aqui a trajetória do objeto. Né? Aqui estão os pontos, o tempo, o X e o Y. Posso mudar de X para Y aqui. Agora, se eu quisesse mudar a origem, né? Então eu posso vir aqui, a origem estava aqui, eu posso trazer a origem agora aqui para o centro, se eu quiser. Aí eu estou movendo o ponto aqui, não posso, né? Deixa eu devolver ele para cá. Sumir com eles aqui. Deixar eles invisíveis, ok? E trazer minha origem para cá, tá? Veja que isso aqui não vai mudar nada em Y, né? Porque o Y é sempre para cima, ou quando passa aqui dessa linha para baixo, mas olha o que acontece quando eu passo para cima aqui, por exemplo. Vocês vejam que todos os pontos aqui em Y foram deslocados para o negativo, né? Então, já o X ele vai ficar do negativo até o positivo, quer ver? Ele tem que ficar do negativo, ó. Agora, lembra que aqui é o tempo, né? No eixo X é o tempo, aqui ele está do negativo até o positivo, passando pelo zero aqui em algum momento, né? Que o zero seria essa aqui, né? Ele vem do negativo, passa do zero e fica positivo. Mas só uma questão aí de simetria aí, eu gosto de colocar ele aqui na origem, né? Tá? Ele começa de 0, 0, aqui tanto do tempo quanto da posição, tá? Bom, deixa eu fechar aqui. Tá? Se eu quiser voltar com ele, eu posso vir aqui, apertar em cima, deixar ele invisível, tá? E eu posso bloquear também para não mexer nos pontos, tá? Não arrastar igual eu estava arrastando, por exemplo. Se eu quiser, eu posso criar uma outra trajetória, bem novo, ponto de massa, e assim sucessivamente, vou criando vários pontos. Eu posso renomear, né? Posso colocar, dar outro nome, né? Para esses pontos, né? Eu desbloqueio, posso vir aqui dar um nome para ele, alterar algumas outras coisas, limpar os dados ou apagar, tá? Mas normalmente a gente não faz isso. Aqui em cima tem outras funcionalidades, como medir distâncias, por exemplo, mas essas coisas vocês vão aprendendo, mexendo, fazendo, tá? Você pode ter uma fita métrica para medir essa distância daqui para cá, se vocês quiserem.
Tem um transferidor para medir ângulos, tá? O ângulo de lançamento aqui, por exemplo, vocês podem vir com o transferidor, né? Colocar ele na horizontal e fazer esse ângulo aqui, vocês podem ver com o transferidor, tá? Mas, novamente, né? Aqui é só um vídeo de dicas. Essas funções vocês vão aprendendo fazendo, tá? Então, como que eu faço agora para copiar os dados, né? Você seleciona a coluna, as colunas que você quer, aperta Ctrl, tá? Eu quero o X e o Y. Mas, vamos supor que eu só queira o Y e o tempo, né? Eu venho aqui em dados, tá? Desmarco o X. Vai que aparecer agora o tempo e o Y só. Se eu quiser o X, vou lá e marco novamente, né? Ele aparece, ok? Então, vamos copiar aqui. Aperta, dá 2 cliques aqui em cima, seleciona, dá um Ctrl, botão direito agora do mouse, né? Copia os dados selecionados, tá? Como formatado ou com precisão total, tá? Como formatado é como ele está aparecendo aqui, tá? Com precisão total ele vai aparecer todas as casas decimais, tá? Então eu vou copiar com precisão total, por exemplo. Vocês podem apertar vocês podem selecionar como formatado também. E, né, vocês podem abrir um Excel, né? Vim aqui, por exemplo, selecionar 2 colunas, Ctrl V, né, tá aí selecionado, tá? Veja que como com precisão total ele aparece várias casas decimais, né? Enquanto com a gente voltando, copiando como formatado, ele vai copiar exatamente como está aqui. Vou selecionar novamente 2 colunas, Ctrl V, tá? Então, vocês podem copiar das duas formas, né? Ele aparece a massa A, né? São os pontos que você coletou lá. Pode ser o massa B, massa C ou o nome que vocês derem. O tempo, né? T, né? A posição em Y, tá bom? Bom, então esse vídeo então foi para introduzir um pouco sobre o uso do tracker, né? Ele tem várias outras funções. Mas como um vídeo introdutório de algumas explicações e dicas, são basicamente essas as funcionalidades básicas do tracker e que vão permitir com que a gente colete, né, dados experimentais a partir de videofilmagens. Então, futuramente eu farei outros vídeos, né, explicando outras funcionalidades do tracker, mas nesse momento esse vídeo já é suficiente para vocês fazerem coletas de dados experimentais de alguns experimentos que envolvam, né, movimentos e de objetos, e vocês exportem os dados experimentais para analisarem em outros programas, tá bom? Então, esse foi esse primeiro vídeo aí do tracker.